Fala galera, sejam todos bem-vindos ao curso de Programação em Java. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos estudar o que é polimorfismo. Existem situações onde a gente quer olhar para um objeto por uma ótica diferente do seu tipo específico. Ou seja, vamos pensar na seguinte situação, vamos pensar lá no nosso zoológico que a gente criou aí nas aulas passadas, lá com a nossa classe animal, os tipos específicos de animal. E aí, agora pensem que o setor de compras desse zoológico, ele quer calcular a quantidade total de alimento que é consumida para ser comprado para os animais. E aí a gente vê da seguinte forma, para esse setor, para essa aplicação, não importa se são peixes, cobras, macaco, dinossauro, enfim, não tem importância. O que importa é que todos são animais e permitem calcular a quantidade de alimento que eles consomem, lá através daquele método de calcular a porção de alimentos. Então, essa é a ótica que a gente quer olhar para esses caras agora, pela ótica de animal e não mais pela forma específica. Então, assim, a gente está olhando para qualquer objeto, seja ele peixe, cobra, macaco, qualquer objeto que seja filho de animal, pela ótica de um animal qualquer e não pela ótica do seu tipo específico. E não pela ótica de peixe, esse é um peixe, tem isso específico. Não, isso não me interessa só o que é de animal. E aí a gente chama essa técnica de polimorfismo. A ideia dessa técnica na prática é nós usarmos variáveis do tipo da classe mãe para guardar referências de objetos de classes filhas. Então essa é a ideia geral por trás do polimorfismo. Para ficar claro, vamos ver um exemplo aí de aplicação. Bom, galera, então prestem atenção aí nesse exemplo que eu vou escrever agora. Vou criar uma classe do tipo animal, criar uma classe double chamada QTDAlimento e olha o que eu vou fazer agora. A é igual a new peixe. Recebe o nome do peixe e o peso que o construtor nos obriga a fornecer, que a gente já programou aí, e também se a respiração é branquial ou não. Isso tudo a gente viu já na aula passada. Então, criamos aqui, podemos ver uma coisa diferente do que a gente tinha visto, Nós temos aqui uma variável do tipo animal recebendo uma referência de peixe. Então já não é mais peixe, podemos até colocar aqui, para ficar até mais claro, podemos colocar dessa maneira aqui, animal A, declarar e já atribuir de uma vez. Dá no mesmo, mas para ficar direto, animal A igual a new peixe. Já não é mais aquela história de peixe, P igual a new peixe, nada. A gente tem agora uma variável do tipo animal igual a um objeto, está recebendo a referência de um objeto do tipo filho, ou seja, do tipo peixe. Então, assim, essa é a ideia do polimorfismo. Reparem que tá certo, vai dar certo. Diferente, por exemplo, eu não posso ter o seguinte, cobra A igual a new peixe, aí vai dar errado. O peixe ele não é uma cobra. Peixe ele só é filho de animal. Então, eu posso ter uma variável da classe mãe aqui, guardando um objeto da classe filha. Isso eu posso ter. Ok, galera? Agora imaginem a seguinte situação também. Vamos agora calcular
a quantidade de alimento. QTD alimento igual a ponto calcular porção alimentícia. Tá? E aqui a gente imprime na tela quantidade de alimento e coloca aqui o resultado que tem na nossa variável QTD alimento. Ok, galera, então nós pegamos a variável aqui do tipo animal, guardamos o objeto peixe, passamos os dados dele aqui e pedimos para calcular a porção alimentícia. Tá? E estamos aí solicitando. Porém, quando a gente chama o calcular a porção alimentícia, nós vamos chamar, atenção agora, nós vamos chamar a implementação que está em animal, tá? Ó, essa implementação aqui, ó, essa aqui, ó, calcular porção alimentícia, tá? Que eu até já alterei, estava 1.5, acabei colocando 2 aqui, vamos deixar 1.5 mesmo. Vai ser essa implementação aqui que vai ser chamada, ou vai ser a implementação de peixe, tá? Que é essa daqui, ó, de 1%. Tá? Já que a variável é do tipo animal e o objeto é do tipo peixe, qual que eu chamo? O calcular a porção alimentícia de animal, que é 1,5%, ou calcular a porção alimentícia de peixe, que é 1%. Bom, pessoal, nesse caso, o que vai acontecer? A JVM ela sempre vai tentar chamar a implementação da classe mais específica. Então, sempre a tentativa vai ser chama da classe mais específica. Caso a classe mais específica, que é a filha, né, nesse caso, não tenha implementação, ela vai tentar chamar a implementação da classe que está acima, da classe mãe. Caso essa classe não tenha implementação, ela vai tentar chamar a implementação da classe avó, que é a mãe da mãe que tem ela como filha, né? Vamos criar essa árvore hierárquica. E assim por diante, até encontrar uma implementação. Então, no nosso caso, o método chamado vai ser o da classe peixe, porque a classe peixe é a mais específica. Então, mesmo que a variável seja do tipo animal, a referência que está lá é de um objeto do tipo peixe. E a JVM vai reconhecer que é um objeto do tipo peixe e vai tentar chamar no tipo peixe. Se não achasse, o que não é o caso, porque vai encontrar e vai chamar, mas se não achasse aí sim, ela iria chamar a de animal. Beleza? Então essa é a dinâmica para se chamar. Ah, mas e quando não se acha em ninguém? Aí você já tem um erro de compilação, você nem consegue chamar isso, o programa nem vai compilar porque você não tem essa implementação em classe nenhuma na hierarquia de herança. Então, o programa nem passa. Então, a JVM, quando o programa compilou, ela vai encontrar uma implementação em alguma das classes, partindo da mais específica. Não achou, tenta a mãe. Não achou, tenta a avó. Não achou, e assim vai, até achar uma implementação. Então, agora vamos considerar que a nossa classe peixe ela tem um método próprio, chamado nadar. Então, vamos implementar esse método lá na nossa classe peixe. Bom, galera, vamos então implementar aí o método nadar em peixe. Eu vou colocar ele aqui, ó, public void nadar. E aí, só imprimir na tela aqui o nome do peixe, this.getNome, mais está nadando. Salvei aqui, está implementado o nosso método nadar. Agora vamos lá no nosso exemplo dos objetos, né? E vamos fazer o seguinte, ó, lembra que eu tenho animal A, a variável do tipo animal,
tá? E estou guardando um objeto do tipo peixe. Eu posso fazer isso aqui, ó, eu posso chegar aqui em animal a ponto nadar. Então, assim, eu posso pegar o método que está aqui de peixe, né, e mesmo eu sei que é um objeto do tipo peixe aqui, mas eu estou usando uma variável do tipo animal. Eu posso pegar e executar, né, pegar essa variável do tipo animal e chamar o nadar, porque, poxa, é um objeto do tipo peixe, então eu vou chamar o animal. Mas será que eu posso fazer isso? Vai funcionar? Bom, pessoal, então o código que vocês acabaram de ver não funciona. Porque um animal qualquer, ele não possui o comportamento de nadar. Se a gente está querendo chamar o método nadar, é porque a gente sabe que é um peixe, que se trata de um peixe. Então a gente tem que olhar aquele objeto pela ótica de peixe, não pela ótica de animal. Quando a gente olha pela ótica de animal, a gente está interessado apenas nos métodos que são comuns a todos os animais, o que não é o caso aqui. Se a gente está chamando nadar, pô, a gente já sabe que é um peixe. Então, a gente precisa colocar a variável do tipo peixe. A gente não pode colocar a variável do tipo animal, porque colocando a variável do tipo animal recebendo o objeto peixe, a gente está olhando aquele peixe da ótica como um animal geral, não se importando com as especificidades de peixe. Agora, se a gente quer comportamentos próprios de um peixe, então nós precisamos usar uma variável do tipo peixe. Beleza? E aí, nesse caso, né, por que acontece isso? O compilador ele vai verificar lá na interface de animal, né, nos métodos públicos de animal, e vai verificar que o método nadar não existe. Porque o compilador, para deixar o programa passar, ele tem que ir lá na interface da variável, da classe que é da variável, e esse método ele tem que estar na interface. Por que ele deixa passar, né? Ele deixou passar das outras vezes que a gente viu aqui, mesmo a implementação sendo diferente? Porque por mais que o filho tivesse uma implementação específica, lá na classe pai, na classe mãe, né, tinha um método lá declarado. Só que nesse caso aqui já não tem. Não existe na classe animal o método nadar, e aí ele vai dar um erro, não vai deixar passar. Beleza? Então essa é a consideração, né, sobre quando a gente deve usar polimorfismo, que é quando a gente quer olhar de uma ótica mais genérica, e quando a gente não deve usar, que é esse caso agora. Se a gente já sabe, a gente quer usar coisas próprias de peixe, então a gente tem que tratar aquilo como se fosse um peixe usando uma variável do tipo peixe. Bom, então para fechar aí essa nossa ideia de polimorfismo, vamos agora ver aí um exemplo prático de uso de polimorfismo. Bom, galera, então para a gente ver aí um uso um pouco mais útil, por assim dizer, aí, do polimorfismo, que agora até agora a gente só viu aí alguns exemplos de manipulação que a gente pode fazer. Vamos criar uma classe aqui chamada pacote de alimentação. Criei a classe, vou criar um atributo, quantidade de alimento, e já vou inicializar com 0 aqui. Ok, galera, vou criar agora um método que é o seguinte, ó, public void adicionar porção alimentícia, ou porção de alimentos, para ficar diferente, porção de alimentos. E aí, qual a ideia desse método? Ele vai receber um objeto do tipo animal, tá? Qual a ideia dessa classe? É eu ir
somando aqui no quantidade de alimentos, toda a quantidade de alimentos que eu vou precisar para todos os animais, e aí ter um pacote só de alimentos que vai me dizer qual é o total de alimentos que eu preciso, né, para esses animais, né, a quantidade total. Então, qual a ideia aqui? Adicionar a porção de alimentos recebe um objeto tipo animal. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar this.quantidade de alimento mais igual, né, porque eu estou sempre acumulando, é o que tiver aqui, ou seja, a própria quantidade de alimentos mais a.calcular porção alimentícia. Então, o que acontece? A gente sabe que todo animal tem um método calcular a porção alimentícia. Tá? E aí, eu vou pegar, para cada animal que eu passar aqui para o método adicionar a porção de alimentos, eu vou calcular a porção alimentícia dele e juntar aqui na minha quantidade de alimento total. Vou criar um getter aqui também para que a gente possa ter acesso a esse atributo. Double get quantidade de alimento. Return this ponto quantidade de alimento. Tá? Não vou criar setter porque o método que vai cuidar aí da alteração do atributo é esse aqui, ó, adicionar porção de alimentos. Tá? Então não é para pegar e dar um set no valor total lá, é para eu ir passando vários animais e ele já vai fazendo o cálculo e colocando aqui a soma. Então, se eu colocar um set, eu vou quebrar a política, o cara pode burlar isso aqui, não usar esse método e chamar direto o setter. Não é o que a gente quer, como a gente já viu em vários exemplos. Beleza, galera? Então essa é a nossa classe aí, pacote de alimentação. Vamos agora fazer um teste que é o seguinte, ó, vamos criar um animal, tá, aqui no nosso main. New animal, tá, vamos receber aqui o nome do animal, e vamos colocar o peso desse animal, tá, vou botar aqui 10, vou agora criar um peixe, colocar 10 também, e true, que ele tem respiração branquial, e vou criar uma cobra. Peso 10 também, todo mundo com peso igual. Agora eu vou criar um pacote de alimentação. Tá, igual a new pacote de alimentação. E observe agora, galera, eu vou pegar e vou adicionar cada um desses animais, ó, no método adicionar porção de alimentos. Então vou passar primeiro o A, que é a minha variável aqui animal, tá? Que está guardando aí o animal Mila, que é um objeto tipo animal. Vou adicionar porção de alimentos para o peixe, vou passar o P aqui, e vou adicionar também para a cobra, tá? Então, reparem que eu adicionei, ó, os 3 animais que eu criei aqui. Só que aqui, ó, o P é do tipo peixe e o C é do tipo cobra. Aqui no pacote de alimentação ele não está recebendo um parâmetro do tipo animal, aqui não é uma variável do tipo animal. Por que que funciona? Justamente por causa do polimorfismo. Um parâmetro do tipo da classe mãe, ele vai aceitar objetos de classe filha. Então, assim, qual a ideia aqui, gente?
eu tenho nessa classe aqui o seguinte, qual o objetivo dessa classe? Eu pegar todos os animais aí do meu zoológico e calcular quanto de alimento eles vão consumir para eu poder comprar um pacote de alimentos já com a quantidade certa. Então, o objetivo desse método aqui é simplesmente pegar todos os animais, não importa se é peixe, se é cobra, se é marreco, enfim, cavalo, tigre, não importa. O que importa é que todos os animais, eles me fornecem aqui, ó, a sua regra para calcular a porção alimentícia. Tá? Eu sei disso. Todo animal vai ter o calcular a porção alimentícia. Se não tiver na classe específica, ele vai herdar da classe pai, que é animal. Então, nesse momento, quando eu quero comprar alimento, eu estou olhando para todo mundo como animal. Tá? Não me interessa se é peixe, não me interessa se é cobra, não me interessa o tipo do animal. Interessa que ele vai precisar comer e eu vou ter que calcular a porção de alimento para ele para comprar. Então, assim, é diferente quando eu tenho um olhar específico ao peixe, vai nadar. Só ele que nada, animal nenhum. Então, nesse caso, né, eu tenho que criar através da ótica, da perspectiva de peixe. Então, eu tenho que trabalhar com uma variável do tipo peixe. Ok, galera? Agora, se eu só quero calcular a porção alimentícia, não estou interessado, se a cobra é venenosa ou não, isso para mim não interessa. Se o peixe é respiração branquial ou não, isso para mim não interessa. Estou olhando todo mundo pela ótica de animal. Tá? É como o cara que chega lá no zoológico, quanto de alimento vai precisar aí, para todos, me dá a lista de animais e quais as quantidades que cada um precisa. Vai entregar lá, ele nem vai ver se é cobra, se é o que é, ele só vai olhar lá, esse primeiro animal precisa disso, esse segundo animal precisa disso, então não interessa o tipo específico, não interessa os comportamentos específicos, tá? Daquele tipo de animal, por exemplo, de tipo de peixe, de tipo cobra, não interessa nada que é específico, só me interessa a quantidade de alimentos, a quantidade de alimentos todo animal tem, então eu estou olhando para todo mundo como animal. Não estou fazendo distinção, né, do tipo de animal que é. Então, quando a gente tem métodos, enfim, operações que só precisam, né, da característica geral, não querem saber de nada específico, não preciso usar nada específico de uma classe específica, de uma classe filha, a gente usa então o polimorfismo. Né? Então, independente de quais animais estão sendo passados para cá, só aqui a gente passou 3 tipos de objeto, tá? Um do tipo animal, um do tipo peixe, um do tipo cobra. Isso é indiferente para o método adicional. O importante é que todos eles vão te dar aí a função para calcular alimentos. Então, isso é o polimorfismo. É para isso que a gente usa. Nesse momento, para a classe pacote de alimentação, o que interessa é que todos são animais e todos têm como calcular a porção de alimentos. Tá? Não interessa se é peixe, se é cobra, nada disso. Ok, galera? Então, assim, é desse jeito que a gente usa o polimorfismo. Tá? E a gente já viu, né, que o método aqui, calcular a porção alimentícia, isso a gente já viu anteriormente, né? Ele vai se tentar chamar do tipo específico. Tá? Então, mesmo a variável sendo animal aqui, ele vai chamar o calcular alimentos aqui de animal. Aqui ele vai chamar o de peixe, tá? Que é 1% só. E aqui o de cobra. Cada um tem o seu específico. Tá? E vai ser chamado específico. Isso a gente já viu qual é o funcionamento. Então, vamos exibir aqui agora, né, qual seria a quantidade que seria necessária para esses 3 animais. PA, pacote de alimentos, ponto, get, quantidade de alimento. E vamos exibir na tela. Aqui, seria necessário, então, 0,45 quilos aí de alimento para esses animais aqui. Ok, galera? Então, essa seria a porção total, considerando aqui o 1,5% de 10 kg do animal,
1% dos 10 quilos de peixe e 1,5% mais 0,5%, que daria 2 da cobra, vai dar, então, 0,45. Ok, galera? Então, isso é polimorfismo, isso é olhar por uma perspectiva diferente. Isso é, eu não preciso saber nada de tipos específicos, tá? O que me interessa é o comportamento que todo mundo tem, é o comportamento geral da classe mãe. Eu sei que todo mundo tem isso, e para mim o que importa é isso, eu só vou trabalhar com isso. E aí, nesse caso, a gente trabalha então com o tipo mais genérico, com a classe mãe, tá? Que é o animal. E a grande vantagem disso, galera, é que se amanhã surgirem outros 5 tipos de animais, eu não vou precisar mudar nada na classe pacote alimentação, porque ela só precisa dos métodos, ela só tem que usar os métodos que todo animal contém, independente de que animal seja ele. Então não vou precisar mudar uma linha de código na classe pacote alimentação, porque não me importa as especificidades desses novos tipos de animais que surgiram, porque todos são animais e cumprem os papéis de um animal que estão definidos lá na classe animal. Bom, agora a gente sabe que uma variável do tipo classe mãe, ela pode receber uma referência de objetos filhos, do tipo de uma classe filha. Agora, o contrário é verdade, uma variável do tipo da classe filha pode receber a referência que está guardada numa variável da classe mãe? Vamos ver aí um exemplo dessa tentativa no código. Bom, pessoal, então, como a gente viu, isso aqui é possível. Animal A é igual a new peixe. Uma variável da classe mãe recebe um objeto da classe filha. Agora, isso aqui, peixe P, uma variável do tipo filha da classe filha, pode receber uma variável da classe mãe, mesmo que aqui tenha um objeto. Aqui tem um objeto do tipo peixe. Está numa variável do tipo animal, mas é um peixe. Lá dentro é um peixe, é uma referência para um peixe. Isso aqui é possível, tá? Eu pegar esse objeto peixe que está numa variável animal e passar para uma variável do tipo peixe? Bom, pessoal, então naturalmente o que a gente tentou fazer aí no código não é possível. Isso porque nem todo animal é um peixe. Mas é um objeto, nesse caso, peixe que está ali. Sim, embora seja um objeto peixe que esteja na variável animal, para o compilador não importa o tipo do objeto, e sim o tipo da variável. Então, assim, mesmo que seja um objeto do tipo peixe, ele vai falar, não tem como ele garantir que ali vai ter um objeto do tipo peixe. Pode ter uma cobra ali, isso é permitido. Cobra também é filha de animal, então ela pode estar numa variável do tipo animal. Aí, quando tentar fazer essa atribuição, vai dar uma merda, porque cobra não é um peixe. Então, o compilador, quando ele detecta esse tipo de situação, ele já, não vou deixar continuar, porque nada me garante que aí possui um peixe, possui um objeto do tipo da variável que você está querendo passar aí. Então, a gente tem esse problema. Mas eu sempre vou ter total certeza, eu sempre tenho certeza, quando eu quiser fazer isso, fazer essa atribuição, é porque eu, programador, tenho certeza que ali sempre vai ter uma variável do tipo que eu estou tentando atribuir. Ou seja, nesse caso, eu sei que ali sempre animal vai ter uma variável do tipo peixe. E eu, como programador, estou garantindo isso. Então, nesse caso, se você, como programador, pode de alguma forma garantir isso e tenha um bom motivo para fazer, porque no final a gente vai entender que esse tipo de coisa nem sempre é legal, a gente pode fazer o que a gente chama de
cast de objeto. A gente viu lá no início do curso, né, o operador de cast, que a gente viu que o Java também tem, a gente pode fazer cast de tipo, e existe o que a gente chama também de casting de objeto, ou seja, pegar um objeto que está numa variável de classe mãe e converter para classe filha, né, para uma variável de classe filha. Então ele transforma, nesse caso, uma variável do tipo animal numa variável do tipo peixe. Então essa é a ideia do cast de objeto. A ideia é a mesma, eu boto entre parênteses a classe que eu desejo que a variável à frente seja convertida e ele vai converter para mim sem problema nenhum. Então vamos ver aí como que a gente faz para esse código nosso funcionar usando o cast. Bom, galera, então como a gente viu, isso aqui não funciona, né, porque pode ter qualquer outro tipo de objeto aqui dentro dessa variável animal, qualquer outro animal pode estar aqui, mas se você tiver realmente certeza, né, e um bom motivo, eu tenho certeza que o que está nessa variável A é um peixe e quero agora jogar para a minha variável peixe para poder usar aí o método nadar, né, ou coisas específicas de peixe, então a gente usa o cast. A ideia do cast, tá, galera, é igual do cast para tipo primitivo, tá? O cast do tipo primitivo, lembra que eu podia pegar um double, se eu colocasse um int, ele ia converter o double para int, né, ia truncar aquela parte lá. Então é sempre um tipo de variável mais genérico que é convertido para um tipo mais específico. E aqui é a mesma ideia, eu tenho um tipo de variável mais genérico, que é um animal, e quero converter para um tipo mais restrito, né, que é o peixe. Então o que eu faço? Eu faço um cast colocando aqui, ó, peixe. O tipo peixe aqui dentro e agora tudo funciona. Agora eu posso usar de fato a minha variável P, que ela já recebeu o objeto. Então o cast de objeto, galera, é isso. Tá? É justamente eu pegar um objeto que está numa variável mais genérica, nesse caso animal, do tipo mãe, avó, enfim, e quero, tendo a certeza, tá, galera? Eu preciso ter essa certeza, senão eu vou tomar um erro, tá? Se eu fizer a conversão errada, eu vou tomar um erro, e aí eu faço a conversão. Agora eu posso pegar e chamar p.nadar e vai funcionar tranquilamente. Eu vou executar aqui. Olha lá, o Nemo está nadando. Tá, galera? Então funciona, né? Basta fazer o cast de objeto. Eu boto aqui o operador de cast, boto o tipo, né, da minha classe para o qual eu quero converter, nesse caso peixe, quero converter de animal para peixe, e ele vai fazer a conversão. Tá? Só que, atenção, tá? Vou dar um exemplo aqui no caso, vamos supor que eu tivesse uma cobra aqui. A cobra não precisa receber isso aqui. Jade, né, por exemplo. E aí, ó, eu estou fazendo aqui, dentro de animal tem uma cobra. Tá? E aqui eu estou forçando, ó, converter o meu animal para peixe. Estou usando um cast. Converte o animal para peixe. Depois estou chamando nadar. Só que não tem um peixe aqui dentro de animal. Repara que não deu erro nenhum aqui. O compilador não vai detectar erro nenhum. Ele vai deixar a gente rodar o código, porque a gente está dizendo, ó, eu como programador tenho certeza que tem um peixe aqui em A. Então, beleza. Compilador, se você, programador, está dizendo isso, quem sou eu, né? Então, vamos executar. Olha aqui, ó, exceção. Acontece um erro, ó, class cast exception. Um erro de cast. Tá? Porque não tem como, né, eu transferir aqui uma cobra, um objeto tipo cobra, para uma variável do tipo peixe. Isso não é possível, tá, galera? Então só façam aí de fato a conversão quando vocês tiverem aí a total certeza que o objeto é do tipo que vocês estão querendo converter. Tá? Se o objeto, mesmo se fosse animal aqui, ó, daria errado. Porque um animal, tá, não pode estar
dentro de uma variável peixe. Se pudesse, nem precisaria de cache, né? Se a gente rodar aqui, ó, vamos tomar outro erro, ó. A gente não pode, tá vendo, ó, animal converter para peixe, não tem como. Tá? Então tenha realmente a total certeza que o tipo que você está fazendo o cache é compatível com o tipo da variável aí que você está recebendo. Tá? O objeto tem que ser compatível com a variável. Tá? Tem que ser um objeto tipo peixe ou um filho de peixe. No nosso exemplo a gente não tem filho de peixe, mas se tivesse, poderia... essa atribuição seria verdadeira. Se aqui eu tivesse animal A igual, sei lá, new tubarão, aí tubarão é um tipo de peixe, eu poderia converter tubarão para um peixe, porque tubarão é filho de peixe. Agora, se não tiver relação nenhuma de herança, não tem como fazer, vai dar erro e aí a gente não consegue executar, erro em tempo de execução. Show de bola, galera? Então, tendo certeza, vai funcionar direitinho. Bom, mas e se eu não tiver 100% de certeza? E se eu estiver naquela situação, eu quero fazer essa conversão, mas pode ser que em algumas situações não tenha de fato o objeto, o tipo do objeto que eu quero converter não vai ser de fato igual. E aí, o que eu posso fazer? Existe ainda uma solução para a gente resolver isso. A gente pode fazer o uso de um operador do Java chamado instance of. O que esse operador faz? Ele verifica, tá? Você pega uma variável, bota lá instance of e bota a classe que você deseja verificar, ou seja, você pega a variável, quero ver se é uma instância de, por isso instance of. Nessa variável tem um objeto que é uma instância de peixe. Eu posso perguntar isso. E aí eu faço isso dentro de um if. E pergunto, esta variável tem uma instância de peixe? Se tiver, então eu faço a conversão dentro do if. Que aí eu estou garantindo que, sim, de fato, é uma instância de peixe. Ou seja, é um objeto peixe que está ali naquela variável animal. E não outro tipo de objeto. É isso, eu garanti isso com o instance of, eu posso fazer a conversão dentro do if. Vamos ver isso na prática e como que a gente faz o uso do operador instance of. Então, galera, quando a gente estiver naquela situação onde a gente não tem realmente total certeza, a gente usa o operador instance of, como eu mencionei. Para usar, vamos supor que nesse caso aqui a gente queira garantir que nessa variável animal tenha um peixe. Se não tiver, eu não quero fazer essa conversão. Só vou fazer a conversão se for do tipo peixe. Então, o que eu faço? If, tá? Aqui eu boto a variável A, instance of peixe, tá? A classe peixe aqui. Vou colocar isso tudo aqui dentro do if. Ok, galera? Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou perguntando o seguinte, na variável A tem uma instância de peixe? Se tiver, tem um objeto do tipo peixe na variável A? Se tiver, executa esse código aqui, converte o A para peixe, manda o peixe nadar. Se não tiver, não faço nada. Eu posso até colocar um else se eu quiser aqui, por exemplo, e mandar imprimir na tela. O animal não é um peixe. Ok, podemos até colocar o animal, o nome do animal, ao invés aqui de... Vamos colocar aqui a.getNome não é um peixe. Tá? Então o instance of ele faz isso, ele faz essa checagem. Se aqui for um peixe, beleza. Então ele retorna true e aí dentro do if vai entrar aqui. Se não for, aí a gente pode não fazer nada, pode fazer alguma coisa, enfim. Vamos executar esse código aqui. Nemo está nadando. Por quê? Eu aqui no animal, eu tenho um objeto do tipo peixe.
E aí aqui, ó, ele verificou que na variável A, né, tem uma instância de peixe? Tem. É um objeto tipo peixe que está em A. Então, true. Então, quando a gente tem if true, executa o bloco que está no if. E aí ele executou aqui. Agora, se cair naquela situação que a gente tem a cobra, por exemplo, né, que a gente estava tomando erro, ó, vou executar. Ah lá, Nemo não é um peixe. Né, acabei deixando o Nemo aqui, mas enfim. Porque agora é uma cobra. Então, repare que a gente não tomou erro nenhum de conversão de cache, porque não entrou aqui, ó, o instance of verificou. É uma instância de peixe? Não. Então, vai para o else, nesse caso aqui. Foi para o else e aí ele imprimiu, né, não é um peixe. Se for um animal, né, tipo da classe animal mesmo, deixa eu executar. Vou botar Jade aqui agora, exemplo. Olha lá, Jade não é um peixe. Por quê? É um objeto do tipo animal e não um objeto do tipo peixe. Ele só vai deixar entrar aqui dentro desse if quando eu colocar, de fato, um objeto do tipo peixe. Aí ele vai deixar que eu entre nesse bloco do if. E aí aqui eu posso executar o cache com tranquilidade, né, porque eu tenho total certeza que aqui tem um peixe. Eu garanti isso com o instance of. Show de bola, galera? Então, a gente pode usar o instance of de forma a, quando eu não tiver certeza, tá? Em situações que eu não tivesse, ora pode ser um peixe, ora pode ser uma cobra, ora pode ser um cabrito, enfim. Então, eu não tenho certeza se sempre vai ser um peixe, eu não tenho. Então, eu posso usar um instance of para garantir. É um peixe? Se for um peixe, faz isso aqui. Converte e tal, e manda nada. Se não for, então manda mostrar que não é um peixe. Então o instance of ele nos dá essa oportunidade de garantir, né, em caso de dúvida, se é daquele tipo mesmo. Bom, galera, embora esses recursos aí de cache de objeto e o operador instance of existam na linguagem e possam ser usados, cuidado ao trabalhar com esses recursos. Tá? Usar cache de objeto e operador instance of pode querer dizer, existem exceções, lógico, que você não está manipulando os objetos na perspectiva correta. Pode ser que você tinha que estar manipulando objetos com outro tipo de variável, está usando variáveis mais genéricas, o que não era para ser. Ou mesmo que você não sabe ao certo quais tipos de objeto você está manipulando. Porque você tem que fazer conversões a todo momento, então você está querendo olhar por diferentes perspectivas e não sabe ao certo quais os tipos de objeto que estão ali. E aí, isso pode começar a indicar, né, pode ser um indício de que existem erros sérios no software, né? Erros de projeto sérios no software. Por conta disso, ao usar um cache de objeto, né, que o cache de objeto ainda tem como, tem aplicações que você pode usar, às vezes você tem certeza que aquilo ali sempre vai ser daquela forma, naquela situação, tudo bem, mas cuidado. Agora, principalmente o operador instance of é uma má prática de programação. Se você está tendo que recorrer ao operador instance of é porque você não sabe o tipo de objeto que você está manipulando. Então você tem que ver se o código do teu programa está realmente correto, se você programou olhando pela ótica certa, se não era para você estar usando outro tipo de variável. Então assim, só use esses recursos se você tiver um bom motivo e principalmente se estiver usando o operador instance of, use como solução provisória. Tá? Não como definitiva, para que esses erros aí de projeto no seu software não se mantenham. Beleza, galera? Então era isso por hoje. Espero que tenha ficado claro aí, né, o que é o polimorfismo, quais as implicações dele no nosso código, o poder que ele nos dá de trabalhar aí
sob uma visão mais ampla, né, abrangendo todos os objetos filhos daquela classe sob uma mesma ótica, né? Espero que isso tenha ficado claro. Caso não ficou, dá uma revisada no vídeo, programa novamente aí no código, que eu tenho certeza que vai ficar aí bem claro para vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.